a gente vai trabalhar agora com inequações modulares. Presumo que você já saiba, tenha feito aula de módulos, né? Já saiba o que é módulo e também já tenha resolvido algumas equações modulares, tá bom? Se não fez ainda, volta lá, faz equação, depois venha para as inequações, ok? Muito bem, antes de resolver uma inequação, né, no modo tradicional, vamos brincar um pouco. Olha só, eu fiz uma proposta aqui, eu quero que você marque para mim, eu fiz dois eixos, né, representando aqui o eixo da reta real, tá? É a mesma reta, fiz duas representações dela para você marcar coisas diferentes. E peço para você marcar na primeira a distância da origem, onde estão os pontos cuja distância da origem seja maior do que 3, tá? E na de baixo, os pontos onde a distância da origem seja menor do que 3. Vamos pensar um pouco, distância maior do que 3, né? Então, vou pegar aqui um compasso, 0, 1, 2, 3, então presumo que isso aqui seja, né, aproximadamente, olha lá, ó, a distância é 3. Isso aqui, então, mede 3. O que é uma distância maior do que 3? Qualquer abertura, afastamento que eu fizer aqui, ó, abrir um pouquinho, pronto, eu tenho uma distância maior do que 3, certo? A distância é sempre da origem, então repare, se eu pegar qualquer ponto para cá, ó, à direita do 3, e continuo abrindo, ó lá, eu sempre tenho distâncias maiores do que 3, certo? Então, vamos marcar isso. Vamos lá. Vamos desenhar essa distância maior do que 3. Deixa eu pegar aqui um giz colorido. Eles estão daqui do 3 para lá. Tá bom? Então, vou marcar assim. Aqui você sabe que todos os pontos, todos os números, então, à direita do 3, a distância vai ser maior do que 3. Certo? Facinho? Ok. Eu botei uma marquinha aqui, uma bolinha oca, né, vazia, em cima do 3. Eu não estou incluindo o 3. Por quê? Porque ele pede que a distância seja maior que 3. Acho que você já sabe, né? Se a distância for maior ou igual a 3, aí eu pinto essa bolinha aqui. Por enquanto, vamos deixá-la assim, tá bom? Será que eu marquei todos os pontos cuja distância, ó, daqui até lá, até a origem, é maior do que 3? Acho que não, né? Vamos de novo? Ó, no 0 até aqui, mede 3, certo? Qualquer abertura que eu fizer para cá, olha, eu vou cair no espaço laranja aqui. Mas, eis que, isso aqui representa a distância. Se eu pegar a distância para o lado de lá, eu também vou ter pontos cuja distância é maior do que 3, porque distância não tem sinal, não é isso? Não é positivo ou negativo. Esse menos 1, menos 2, menos 3 está indicando o sentido, não é? É o número negativo, o sentido nessa reta real. E números negativos, mas distância, eu tenho pontos, olha, à esquerda do 3, que a distância também é maior do que 3, certo? Então eu vou pintar os pontos. Então olha só o que aconteceu. À esquerda do 3, não estou incluindo o 3, eu também tenho valores, né? Vamos deixar bem fechadinho, isso aqui vai até o infinito, tá? Valores que representam distâncias maiores do que 3, distância da origem. Ficou claro aí ou não? Ok. Muito bom. E agora, aonde que a distância é menor do que 3? Vamos lá de novo. Então, a distância 3 está aqui. Essa é a distância que mede 3. Se eu reduzir aqui, olha, fechar o meu compasso, eu vou ter pontos a uma distância menor do que 3. Onde que eles estão? Do lado direito, né, eu tenho a esquerda do 3 e do lado esquerdo eu tenho a direita do menos 3, pontos que vão distar menos do que 3. Você entendeu isso? Então, olha só que bacana que ficou a história. Aqui vamos marcar com outra cor. Olha só. Eu tenho, então, à esquerda do 3, todos esses pontos que eu estou desenhando aqui, olha, de azul, tá, representam valores cuja distância até a origem é menor do que 3. Mas do lado de cá, tá, todos esses pontos também representam números, né, cuja distância até a origem é menor do que 3. E o 0 também
o zero também. Zero é menor do que 3. Então a distância da origem até a origem é zero. E é menor do que 3, tá bom? Então, olha que bacana. A distância maior do que 3, eu tenho duas situações, né? Vamos chamar de x, o ponto variável. X menor do que menos 3 ou x maior do que 3. As duas servem. E para que a distância seja menor do que 3, eu tenho pontos entre o menos 3 e o 3, né? Ou seja, o x é maior que menos 3, tá à direita, e é menor do que 3. Repare a palavra e aqui e a palavra ou ali em cima, né? É menor que menos 3 ou maior que 3. Aqui não, aqui ele tem que ser maior que menos 3 e também menor do que 3. Senão ele vem para cá, ó, não serve. Tá bom? Ok. Tranquilo? Ficou fácil isso? Ficou. Como é que você representa isso matematicamente? Vamos transformar essa ideia, isso que a gente discutiu, numa forma de inequação, numa desigualdade. Inequação quer dizer igualdade, inequação, desigualdade. Então, quando eu quero valores, vamos chamar de x a nossa variável, né? Para representar todos os números, cuja distância seja maior do que 3, como é que eu represento distância na matemática? Por módulo. Então, eu quero que o módulo de x, ou seja, a distância do número x até a origem, seja maior do que 3. Então, aquela ideia que você representou aqui, nessa reta, essa primeira ideia, você poderia representar dessa forma. Você está resolvendo aqui uma inequação. E a pergunta é, quando é que o x é maior do que 3? Como é que você vai resolver a inequação na prática? Você vai desenhar uma reta real, vai marcar lá o 3 e o menos 3, não é isso? E riscar para fora. Então seria uma resposta gráfica. Mas você também pode escrever assim, olha, x pertencente aos reais, tá o quê? Qual é a condição? X seja menor que menos 3, x menor que menos 3, ou x maior do que 3, né? Ou x à direita do 3, x maior do que 3. Tá certo? Esse aqui seria o nosso conjunto solução. Fechou? X pertencente aos reais, tá ok, x menor que menos 3 ou x maior que 3. Então, são basicamente duas possibilidades para você resolver inequação modular. Você vai ter a situação em que está para fora, porque as distâncias são maiores, né? Repara, do zero até aqui e até aqui, como se você fizesse uma circunferência, né? Tá certo? Você tem a distância de 3, para fora, você responde assim, é uma situação ou a outra, ou ele está entre dois, está esmagado, porque a distância entre esses dois é menor do que 3. Facinho? Como é que ficaria então o segundo caso? Eu escreveria assim, olha, módulo de x menor do que 3. E como é que eu posso responder o meu conjunto de solução aqui? Conjunto de solução igual. Ou eu vou escrever assim, olha, x pertencente aos reais tal que x é maior que menos 3 e x é menor que 3. Então fica parecido, né, com esse formato. Ou eu vou escrever assim, olha, eu escrevo o menor valor, que é 3, o x está entre os dois, portanto está no meio, e ponho o 3 lá, ó. Ah, eu esqueci aqui do x pertencente aos reais, né? Vamos lá, vamos fazer direitinho. X pertencente aos reais, tal que, aí sim, né? Então eu ponho o menos 3 e o 3. O x está entre os dois. O x é menor do que o 3 e o x é maior do que o menos 3. Tá certo? E aí você tem o conjunto de solução, tá bom? Então, x pertencente aos reais está o quê? X está entre menos 3 e 3. Muito fácil? Muito fácil. Então, basicamente, são duas possibilidades, tá legal? Maior para fora, menor para dentro. E agora, são exercícios e cada um vai ter lá a sua peculiaridade e nós vamos resolver alguns, tá bom, gente? Aqui alguém poderia se questionar, falar, professor, se tivesse aqui um sinal de igual, maior ou igual a 3, né? E aqui menor ou igual a 3, como é que ficaria? Bom, maior ou igual a 3 significa que a distância pode ser 3 também? Pode. Então, do 0 até o 3, a distância é 3. Você ia pintar essa bolinha, né? Então vamos pintar aqui da cor certa. Você ia pintar essa bolinha, né? E ia pintar essa também. E no caso do menor ou igual, a mesma coisa.
né? Se pode ser menor do que 3 ou igual a 3, você pintaria essa bolinha aqui, pintaria essa bolinha aqui. E com isso, como é que ia ficar a equivalência aqui? Seria uma equação módulo de x maior ou igual a 3, né? E aqui módulo de x menor ou igual a 3, e obviamente com bolinha fechada você ia tocar um igual nesses sinais de desigualdade. Exercícios. Pessoal, aqui alguns clássicos, tá? Para você não tropeçar por aí. Observa, módulo de algo é maior do que 7, tá? Então, não fixa que tem que ser x aqui, é módulo de alguém. Tá? Quando é maior, você vai estar nesta primeira situação. Vai estar à esquerda de um valor ou à direita de outro valor. Então, pensa assim, módulo, nem olha o que está, módulo de alguém é maior do que 7. Então, este alguém ou está para a direita do 7 ou está para a esquerda do menos 7, de acordo? Então, este alguém quem é? Este alguém é o x mais 1. Então, o x mais 1 tem que estar à direita do 7, maior do que 7, ou esse x mais 1 tem que estar à esquerda do menos 7. Tá legal? Essa é a montagem que você vai fazer. Se você precisar, achar que precisa, você faz lá uma retinha real. Aqui está o 0, aqui está o 7, aqui está o menos 7, olha lá. E aí você enxerga. Se a distância desse cara é maior do que 7, ele vai ser o quê? Vai estar bolinha aberta, vai ser para a direita ou para a esquerda. Ficou mais fácil? Então faça, tá bom? E aí isso aqui significa o quê? Maior que 7. Perdão, esse maior que 7 e esse aqui menor que menos 7. Só que aqui dentro não é o x agora, é o x mais 1. Então você criou aqui um sisteminha, vamos resolver. Passo um para o outro lado, você vai dizer aqui que x é maior do que 6. Passei o 1, ficou menos 1 com mais 7, né? E aqui, repara, menos 1 com menos 7 dá menos 8. X menor que menos 8. Tranquilo? E com isso, o teu conjunto de solução fica assim, ó. X pertencente aos reais, tal que... Ufa, não pode esquecer, certo? O x é maior do que 6, ou, vou botar primeiro esse, para ficar mais bonitinho, x menor que menos 8, ou x maior do que 6. Pronto, tá lá o teu conjunto de solução. Muito fácil, tranquilo. Gente, aqui pode ter 2x mais 5, etc. Pode dar uma incrementada, tá bom? Mas basicamente a regra é essa. Maior para fora, menor está entre os dois. Vamos embora. Meu Deus do céu, sabia que ia complicar? Agora tem um raiz de 3, que é um número irracional, e maior que menos π, que é outro irracional. E daí? Cara, olha para isso, tem pegadinha aqui. Qual é a pegadinha? Π, quanto vale aproximadamente π? Mais ou menos 3,14. Então isso aqui é um número negativo. Ah, atenção, cara. Este cara aqui é um número negativo, certo? Sim, ele é menor do que 0. E você quer que o módulo, sei lá do que, não sei quanto vai dar isso aqui, mas o módulo desse troço tem que ser maior que um número negativo. Mas, professor, módulo não vai dar, ou vai dar 0 ou vai dar positivo? Sim, é verdade. Módulo é sempre positivo. E 0 e número positivo não é sempre maior que o número negativo? Ah, é verdade. Então acabou, certo? Qual é o conjunto de solução aqui? É R, todos os reais, infinito, tá bom? Olha que pegadinha danada, né? O cara aqui ficou assustado e tal. Você entendeu? Qualquer número, qualquer valor de x que eu colocar, dê positivo ou negativo ou 0 aqui dentro, na hora que eu calcular o módulo vai dar um número positivo. Então qualquer resultado deste lado esquerdo vai ser maior do que o menos π, que é um número negativo. Tranquilo? Bora então. Agora uma situação onde você tem módulo menor ou igual, tá? O igual é detalhe, mas você não pode esquecer dele, mas é detalhe. No caso de menor, ele vai estar comprimido entre os valores, né? Entre os extremos. Então, repara, a distância agora tem que ser menor do que 11. Então, vai lá o eixo do x, aqui está a origem, você põe lá o 11, põe aqui o menos 11, e você sabe que para a distância deste resultado ser menor do que 11, ele tem que estar aqui dentro, ó. Não é isso? Qualquer ponto aqui, ó, a distância até a origem é aqui, é menor do que 11. Ah, que legal, mas e o 11? Bom, eu boto uma bolinha vazia,
quer dizer que o 11 é uma barreira, mas não vale. Ah, mas pode ser igual. Ah, então se pode ser igual a 11, eu fecho a bolinha. Pronto. Feito? Ok. Posso resolver aqui com duas maneiras. Eu posso escrever 2x menos 1 é maior do que menos 11. Escrevo assim. Só que em vez de ou eu vou colocar e, porque é e, né? Ele, além de ser maior que menos 11, ele tem que ser menor do que 11. E o 2x menos 1 menor do que 11. E resolver nesse formato. Mas, quando está entre dois valores, tem uma técnica mais rápida. Você resolve as duas inequações simultaneamente. Como assim, professor? Você escreve menos 11 e mais 11, que são os extremos. Não está entre os dois? Quem que está entre os dois? O 2x menos 1, não é o x, tá? O 2x menos 1. Então, o 2x menos 1 está entre os dois. Está aqui. Ora, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser menor e tem que ser menor. Está incluso? Tá. Bolinha fechada? Sim. Então, menor é igual. Certo? E agora, como é que resolve essa? Você quer isolar o x aqui no meio. Então, esse menos 1 vai passar para lá. Mas se passou para lá, como é que fica aqui? Olha, se fosse só essa, ia somar 1 lá. Se fosse só a de cá, ia somar 1 cá. Perfeito? Então passa para os dois lados, tá bom? Ou se você preferir, para sumir esse menos 1, você vai somar 1. Então você soma 1 em todo mundo, que vai dar certo. Então para cá, mais 1 com menos 11, quanto deu? Dá menos 10. Menor ou igual a 2x, certo? Passa para lá, mais 1 com 11, deu quanto? Deu 12. Puxa, mas ainda não tem o x. Eu quero o x e não o 2x. Ora, se 2x está nesse intervalo, divida tudo por 2. Você vai ter menos 5, menor ou igual a 2x por 2 dá x, 12 por 2 dá 6. Pronto. Conjunto de solução é x pertencente aos reais, tal que menos 5 menor ou igual a x, menor ou igual a 6. E é assim, gente. Tá bom? Não é muito difícil, é só praticar, você consegue. Se você entendeu o conceito aqui das distâncias, entendeu essa primeira parte, o resto é só prática, tá bom? E agora mais um que você deve desconfiar, né? Como é que você vai fazer 2/5 elevado à raiz de 3? Isso é muito complicado, né? Então, pegadinha à vista, vamos lá, mais uma. Como é que a gente vai matar essa pegadinha? Gente, presta atenção. Ele quer que este resultado de um módulo seja menor do que um número negativo, certo? Menos π. Cara, menor que um número negativo. Vamos lá. O que é um número menor do que menos 5? Menos 6, menos 7, menos 8. Tá certo? O resultado. Mas o resultado do módulo, esse cara aqui, não vai ser sempre um valor positivo? E conta para mim, quando, na nossa história aqui, quando, na matemática, um número positivo fica menor do que um número negativo? Jamais, nunca. Então, nunca esse resultado aqui dentro vai ser menor do que um número negativo. Conjunto de solução é vazio, tranquilo, tá bom? Então, duas situações extremas aqui para você não cair em armadilhas, tá bom? E as duas principais representadas aqui pelos exercícios, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima aula.